E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus primeiros palpites da Loteca 1186. Nos meus primeiros palpites eu sempre vou com 5 duplos, trago aqui muitas informações. Essa loteca aqui é válida, né, pelo meio de semana, com muitos jogos aí da Copa Sul-Americana e Libertadores. Espero que as informações deixadas aqui no vídeo ajudem aí nos seus palpites e a chegar aí nos 14 pontos, né? Informações que não são deixadas aqui no vídeo eu deixo lá no site lotecalogia.com.br e também nas nossas outras redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok. Agora, sem enrolação, vamos aí para o primeiro vídeo da Loteca 1186, primeiro jogo, hein? Aliança Lima e São Paulo. O que eu trago aqui de informação sobre esse jogo, né, que o Aliança Lima em casa perdeu para o Cienciano por 1-0, em casa venceu o Talleres na Libertadores por 3-2 e outro jogo em casa contra o Los Chancas venceu por 1-0. O São Paulo está vindo de um empate em casa contra o Fortaleza em 0-0, pela Copa do Brasil em casa venceu o Náutico por 2-1 e fora de casa empatou com o Ceará em 1-1. Classificação na Libertadores, o São Paulo ele é o líder com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até o momento. O Aliança Lima ele é o terceiro do grupo com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Aliança Lima será fora de casa pelo Campeonato Peruano contra o Grau, e o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Palmeiras em jogo difícil aqui, Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, né? Apenas um jogo desse ano no mês 4 de 2025, empate no Morumbi em 2-2. Bom, na primeira partida entre eles, né, o São Paulo dominou até fazer 2-0, só que depois teve um apagão, o Aliança Lima empatou essa partida e agora, né, o jogo na casa do Aliança. Tô acreditando que o São Paulo tem time para vencer lá. É um palpite difícil, mas aqui eu já tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de empate entre eles e São Paulo. Jogo 2, Vitória e Defensa e Justiça. Último jogo do Vitória, jogando em casa contra o Grêmio, empatou em 1-1. Em casa, jogando pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Cerro por 1-0. E pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, empate com o Fluminense em 1-1. O Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino fora de casa está vindo de uma derrota por 3-2 para o Independiente Rivadavia. Em casa, perdeu para o Racing por 2-1. E fora de casa, mais uma derrota pela Copa Sul-Americana contra o Católica por 3-1. Classificação do grupo, o Vitória ele é o terceiro colocado com 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. E o Defensa e Justiça ele é o quarto colocado do grupo em 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Vitória, Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa contra o Vasco. E o Defensa e Justiça só vai jogar de novo pela Copa Sul-Americana em casa contra o Católica. Últimos confrontos entre eles também não há muita coisa, apenas esse jogo no mês 4 de 2025, empate na casa do Defensa e Justiça em 0-0. E aqui, pelo que vem jogando o Vitória, jogando em casa, a gente pode ver também que os números estão muito parecidos, mas com a força da torcida, tô acreditando mais no Vitória, né? Já tinha conseguido um empate lá, e aqui tô acreditando que o Vitória vai vencer essa partida, tô indo seco no Vitória. Jogo 3, Carabobo e Botafogo. Último jogo do Carabobo, fora de casa venceu o Metropolitanos por 3-1, campeonato venezuelano. Em casa empatou com o Táchira em 0-0 e pela Libertadores em casa mais um empate em 1-1 contra a Universidade do Chile. O Botafogo pela Copa do Brasil tá vindo de uma vitória em cima do Capital por 4-0. Em casa venceu o Fluminense por 2-0 e fora de casa a Libertadores perdeu para o Estudiantes por 1-0. Classificação do grupo, o Botafogo ele é o terceiro colocado com 3 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. O Carabobo ele é o quarto colocado com 3 jogos, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Carabobo, Campeonato Venezuelano contra o Porto Cabello, e o Botafogo vai jogar em casa contra o Internacional, Campeonato Brasileiro. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa. O Botafogo em casa venceu o Carabobo por 2-0. Lembro que foi um jogo bem difícil, né? Os gols só saíram no final. Jogo bem complicado agora para o Botafogo lá, hein? Mesmo o Carabobo dando muito trabalho aqui no Rio de Janeiro, ainda assim tô acreditando no Botafogo. O Botafogo precisa muito vencer as próximas partidas aí na Libertadores para continuar sonhando, né, com classificação. E por esse motivo eu tô indo seco no Botafogo. É um palpite bem arriscado. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui entre eles.
Jogo 4, CRB e Cuiabá. Último jogo aí do CRB, um bom empate na casa do Santos em 1-1 pela Copa do Brasil. Poderia ter sido com essa vitória, né? Mas o Brasão pegou um pênalti no final da partida. Fora de casa pelo Brasileirão, mais um empate em 1-1 contra o Paysandu. E jogando fora de casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. O Cuiabá tá vindo de uma vitória em cima da Ferroviária por 1-0. Fora de casa, empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. E em casa, vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1. Classificação do Brasileirão Série B. Cuiabá ele é o segundo colocado com 11 pontos, tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O CRB também está bem posicionado, né? Apenas um ponto atrás do Cuiabá, só que está na sexta posição com 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo do CRB será fora de casa contra o Amazonas e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o CRB, 2 empates, 4 vitórias para o Cuiabá. O último confronto muito tempo, só em 2021 na casa do CRB. O CRB venceu por 4-1 e antes disso em 2020 na casa do Cuiabá, o Cuiabá venceu por 3-0. Dois times que estão bem posicionados no campeonato, mesmo o CRB ali na sexta posição, a diferença é apenas de 1 ponto, briga direta, né, por essa posição. CRB sempre muito difícil, né, vencer lá, fez uma boa partida contra o Santos e para essa partida aqui eu tô indo seco no CRB, mas cabe um duplo aberto, né, porque o Cuiabá também vem fazendo uma boa campanha. Jogo 5, Corinthians e América de Cali. Último jogo do Corinthians pela Copa do Brasil fora de casa venceu o Novo Horizontino. Fora de casa perdeu para o Flamengo por 4-0 no Brasileirão. E Copa Sul-Americana em casa venceu o Racing do Uruguai por 1-0. O América de Cali está vindo de uma vitória fora de casa contra o Águilas. Em casa venceu o Cali por 2-0. E fora de casa empate em 0-0 contra o Huracan Copa Sul-Americana. Classificação do grupo. O América de Cali ele é o segundo colocado com 3 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e ainda não perdeu. O Corinthians ele é o terceiro colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo do Corinthians é pelo Brasileirão contra o Mirassol fora de casa e o América de Cali só terá Copa Sul-Americana em casa contra o Huracan. Últimos confrontos entre eles, somente agora no mês 4 de 2025, né, Copa Sul-Americana na casa do América de Cali, empate em 1-1. Nesse empate, né, o Corinthians ele sofreu bastante no começo da partida, mas depois conseguiu equilibrar o jogo. Agora, né, jogando em casa contra o América de Cali, já está acostumado, né, com a sua grama lá sintética. Pode ser que o América de Cali sinta muita diferença, né, por o jogo ser um pouco mais rápido. Mesmo assim, aqui no meu palpite, eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô indo de Corinthians e empate, porque no começo do jogo, o América de Cali apresentou um bom futebol. Então pode surpreender o Corinthians em casa. Jogo 6, Fortaleza e Colo-Colo. No vídeo anterior, né, sobre a nova grade da Loteca 1186, eu tava na dúvida, né, se era um jogo remarcado, né, por causa daquela invasão de campo, e não, já é o segundo jogo mesmo entre eles aí no grupo. Naquela partida, o Fortaleza acabou ganhando os 3 pontos, né, foi considerado um WO. O último jogo aí do Fortaleza pelo Brasileirão, na casa do São Paulo, empate em 0-0. Fora de casa, outro empate contra o Retrô na Copa do Brasil em 1-1. E fora de casa, mais um empate contra o Sport Recife em 0-0. O Colo-Colo, ele tá vindo de uma derrota fora de casa contra o Limache em 1-0. Em casa venceu com o Quimbo por 2-0. E mais um jogo em casa, só que pela Libertadores, empate contra o Racing em 1-1. Classificação do grupo. O Fortaleza ele é o terceiro colocado com 3 jogos. Tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E o Colo-Colo ele é o quarto do grupo com 3 jogos. Tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Fortaleza será contra o Juventude, em casa pelo Brasileirão. E o Colo-Colo vai jogar a Copa do Chile contra o Limache fora de casa. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Fortaleza, não há empates e 1 vitória para o Colo-Colo. Último jogo, né, como eu falei, foi o jogo da invasão. Esse jogo ele estava 0-0, mas a Conmebol acabou dando os pontos para o Fortaleza e ainda acrescentou um placar de 3-0, hein? Brincadeira, hein? Antes disso, somente em 2022, na casa do Colo-Colo, o Fortaleza venceu por 4-3. Libertadores também. Bom, o Fortaleza agora jogando em casa, né? Já estava conseguindo um bom empate lá, mas a partida não chegou a finalizar. Aqui, com o apoio da torcida e jogando como vem jogando, Fortaleza não está conseguindo
conseguindo as vitórias, mas também não está perdendo. Jogou muito bem, né, contra o São Paulo. Em alguns momentos assustou bastante. E aqui, nessa partida, eu tô indo seco no Fortaleza. Vamos ver se esse palpite bate aqui no jogo 6. Jogo 7, Atlético Clube e Vila Nova. O último jogo aí do Atlético Clube venceu o Volta Redonda por 2-1. Antes disso, fora de casa perdeu para a Chapecoense por 1-0 e fora de casa perdeu para o Criciúma por 4-0. O Vila Nova ele venceu a Chapecoense em casa por 1-0, mais um jogo em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0 e um jogo fora de casa contra o Goiás, clássico, né, no Brasileirão, empate em 2-2. Classificação do Campeonato Brasileiro: Vila Nova ele é o quarto colocado com 10 pontos. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Atlético Clube ele é o 16º colocado com 3 pontos. Em 5 jogos tem apenas 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. A gente pode ver ali que a sequência ali do Atlético Clube não é muito boa, né? Tá vindo de uma vitória, mas são 4 derrotas consecutivas. Próximo jogo aí do Atlético, fora de casa contra o Botafogo. E o Vila Nova também vai jogar fora de casa contra o Remo, os dois pelo Brasileirão. Não há informações sobre confrontos entre eles nos últimos anos. Bom, e a gente vê na sequência aí dos dois times, mesmo o Vila Nova jogando fora de casa, eu tô considerando favorito para vencer essa partida e tô indo seco nesse jogo 7 no Vila Nova. Caso você tenha costume de colocar mais duplas, também jogaria um empate aqui entre eles. Jogo 8, Boston Rivers e Independiente. Último jogo aí do Boston River, em casa Campeonato Uruguaio venceu o Wanderers por 1-0, em casa venceu o Miramar por 2-0 e outro jogo em casa, só que pela Copa Sul-Americana, venceu o Nacional Potosí por 2-1. O Independiente fora de casa perdeu para o Atlético Tucumã por 2-0, em casa empate com o Riestra em 0-0, também Campeonato Argentino, e pela Copa Sul-Americana fora de casa perdeu para o Clube Guarani por 2-1. Classificação do grupo: o Boston River ele é o segundo colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Independiente ele é o quarto colocado aí com 3 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Boston River será contra o Nacional, Copa Sul-Americana, fora de casa, e o Independiente também vai ter Copa Sul-Americana, só que em casa contra o Clube Guarani. Últimos confrontos entre eles: somente esse jogo no mês 4 de 2025, o Independiente em casa venceu por 2-1 o Boston River. Bom, no primeiro confronto, né, o Independiente venceu. A gente pode ver ali que o Independiente está vindo numa sequência ruim nos seus últimos jogos, né? E o Boston River jogando em casa, né, pelo menos venceu seus últimos 3 jogos. No grupo, o Boston River também está melhor classificado, né? E por esse motivo eu tô indo seco no Boston River, mas é um palpite bem difícil, hein? Jogo 9, Porto Cabedelo e Vasco da Gama. Último jogo aí do Porto Cabedelo, jogando em casa, perdeu para o Táchira por 2-1. Mais um jogo em casa, Campeonato Venezuelano venceu a Portuguesa por 2-1. E fora de casa, a Copa Sul-Americana perdeu para o Melgar por 1-0. O Vasco tá vindo de um empate fora de casa contra o Operário em 1-1, Copa do Brasil. Fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e na Copa Sul-Americana em casa empate com o Lanús em 0-0. Classificação do grupo: o Vasco ele é o segundo colocado com 3 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. E o Porto Cabedelo ele é o quarto colocado com 3 jogos, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Porto Cabedelo será fora de casa contra o Carabobo, Campeonato Venezuelano, e o Vasco vai jogar pelo Brasileirão fora de casa contra o Vitória. Últimos confrontos entre eles, apenas esse jogo no mês 4 de 2025. Em casa, né, o Vasco venceu o Porto Cabedelo por 1-0. E para essa partida aqui, pelo que vem jogando o Vasco da Gama, é um jogo muito difícil. Em casa, né, venceu por apenas 1 gol de diferença. E mesmo o Porto Cabedelo, né, não estando tão bem assim no grupo, os seus últimos jogos também não vem de bons resultados. Mesmo assim, aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Porto Cabedelo e empate, né? Muito por essa situação do Vasco, né, de não mostrar também um bom futebol. Jogo 10, Bahia e Nacional. O último jogo aí do Bahia fora de casa venceu o Paysandu pela Copa do Brasil por 1-0. Outro jogo fora de casa venceu por 1-0 o Palmeiras no Brasileirão e em casa venceu o Atlético Nacional na Libertadores por 1-0. Já o Nacional em casa
Campeonato Uruguaio venceu o Wanderers por 3-1. Na Libertadores, fora de casa, empatou com o Internacional em 3-3. E Campeonato Uruguaio, fora de casa, venceu o Miramar por 3-1. Classificação do grupo, o Bahia, ele é o líder com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 triunfos, 1 empate e nenhuma derrota. E o Nacional, ele é o quarto colocado do grupo, com 3 jogos, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Bahia será fora de casa contra o Flamengo e o Nacional vai ter Libertadores, vai jogar em casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, somente esse jogo da Copa Libertadores agora no mês 4 de 2025, que o Bahia triunfou por 1-0 e agora, né, jogando em casa, tô acreditando mais no Bahia. Nacional, né, a gente pode ver ali no grupo que não está bem, já havia perdido, né, para o Bahia em casa, né, e agora tô acreditando que vai ser difícil segurar o Bahia. Tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 11, Sampaio Corrêa e Imperatriz, segundo jogo aí da semifinal do Campeonato Maranhense. Último jogo aí do Sampaio Corrêa, fora de casa venceu a Imperatriz por 2-1, foi o primeiro jogo aí da semifinal. Antes disso, pelo Brasileirão Série D, em casa venceu Panaíba do Piauí por 1-0 e em casa perdeu para o Maranhão por 3-0 o Campeonato Maranhense. O Imperatriz está vindo dessa derrota em casa para o Sampaio Corrêa do primeiro jogo. No Brasileirão Série D, venceu o Iguatu por 2-1 e em casa, o Campeonato Maranhense perdeu para o Motoclube por 1-0. Aqui o que eu trago de informação que o Sampaio, ele ganhou ou empatou 5 dos seus últimos 6 jogos e o Imperatriz, dos últimos 6 jogos, 5 ele não conseguiu vencer. O próximo confronto aí dos dois times será entre eles mesmos de novo, só que pelo Brasileirão Série D. Últimos confrontos entre eles, tudo empatado, 5 vitórias para o Sampaio Corrêa, 5 empates e 5 vitórias para o Imperatriz. Último jogo, né, como a gente pode ver lá em cima, o Sampaio Corrêa venceu na casa do Imperatriz por 2-1, foi o primeiro jogo da semifinal. E antes disso, no mês 3 de 2025, na casa do Sampaio Corrêa, foi o Imperatriz que venceu por 2-1. Palpite bem difícil, né, por se tratar de um clássico da região. Mesmo o Sampaio Corrêa com vantagem, tô acreditando que o Imperatriz vai tentar de todas as formas virar esse confronto. A gente pode ver que ali em março, né, desse ano, o Imperatriz conseguiu uma vitória na casa do Sampaio Corrêa, só que nesse meu palpite aqui, eu tô indo de Sampaio Corrêa e empate entre eles. Caso você tenha costume de colocar triplos, nessa partida aqui eu colocaria, viu? Porque a gente pode ver ali que nos confrontos diretos, tudo empatado, né? 5-5. Jogo 12, Universidade do Chile e Estudiantes. Último jogo aí do Universidade do Chile, jogando fora de casa, venceu o Palestino por 3-2. Fora de casa, empate na Libertadores contra o Carabobo em 1-1. E em casa, Campeonato Chileno venceu Desportes La Serena por 3-1. O Estudiantes está vindo de uma derrota por 4-0 para o Argentinos Juniors, Campeonato Argentino. Em casa, empatou com o Tigre em 0-0. E outro jogo em casa na Libertadores, venceu o Botafogo por 1-0. Classificação do grupo, Universidade do Chile é o líder com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Estudiantes, ele é o segundo do grupo com 3 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo da Universidade do Chile será pela Copa do Chile contra o Recoleta em casa e o Estudiantes vai jogar fora de casa contra o Botafogo pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, apenas esse jogo pela Libertadores agora no mês 4 de 2025, a Universidade do Chile na casa do Estudiantes venceu por 2-1. Aqui também, né, a Universidade do Chile jogando em casa, é o líder do grupo, já venceu o Estudiantes na casa deles e agora com o apoio da torcida, tô indo seco na vitória do Universidade do Chile, mas é um palpite bem arriscado porque ali no grupo a gente pode ver que eles estão bem embolados, partida que vale muito nesse grupo aqui da Libertadores, hein? Jogo 13, Cerro Porteño e Palmeiras. Último jogo aí do Cerro, fora de casa pelo Campeonato Paraguaio, venceu o Recoleta por 3-1. Em casa na Libertadores, empate em 2-2 contra o Sporting Cristal. E em casa, Campeonato Paraguaio venceu o Trinidense por 1-0. O Palmeiras, ele tá vindo de uma vitória em cima do Ceará pela Copa do Brasil por 1-0. Em casa perdeu para o Bahia por 1-0 e fora de casa na Libertadores venceu o Bolívar por 3-2. Classificação do grupo, o Palmeiras, ele é o líder com 3 jogos, tem 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E o Cerro, ele é o segundo colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como a gente pode ver aqui, o Palmeiras tá bem tranquilo nesse grupo, né? Próximo jogo aí do Cerro será contra o Clube Guarani, fora de casa, Campeonato Paraguaio.
Paulo e o Palmeiras vai ter o clássico, né, contra o São Paulo em casa. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Cerro Porteño, não há empates e 6 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi agora pela Libertadores no mês 4 de 2025 na casa do Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0 e antes disso, somente em 2023, o Palmeiras fora de casa também venceu o Cerro por 3-0. Nesse confronto a gente pode ver que o Palmeiras leva muita vantagem. O jogo quando foi aqui, o Palmeiras venceu apenas por 1-0, mas criou muitas chances, né? Se eu não me engano, teve uns 2, 3 gols anulados por detalhes. O Palmeiras ele tá bem tranquilo no grupo, acho que vai jogar leve essa partida e mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 14, Central Córdoba e Flamengo, em jogo decisivo aí para o Flamengo. Central Córdoba fora de casa perdeu para o Banfield por 3-1, em casa perdeu para o Rivadavia por 2-1 e em casa venceu o Táchira por 2-1. O Flamengo ele tá vindo de uma vitória pela Copa do Brasil fora de casa contra o Botafogo da Paraíba por 1-0, em casa venceu o Corinthians por 4-0 e na Libertadores fora de casa empate com a LDU em 0-0. Classificação do grupo, Central Córdoba é o líder com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Flamengo, ele é o terceiro do grupo com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Central Córdoba será contra o Táchira Libertadores, fora de casa, e o Flamengo vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, o Central Córdoba, né, surpreendeu o Flamengo e venceu, né, no mês 4 de 2025 no Maracanã por 2-1. Bom, acredito que de lá pra cá, né, o Flamengo ele melhorou bastante. É uma partida difícil, né, porque o Central Córdoba é o líder do grupo, vai estar jogando em casa aí com o apoio da torcida, mas mesmo assim, nesse meu palpite aqui, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles, mas pelo que vem demonstrando o Flamengo nas suas últimas partidas, tô acreditando que consiga sair com a vitória. Bom, pessoal, é isso. Espero que as informações aqui deixadas nesse primeiro vídeo ajudem aí nos seus palpites, também a conhecer os confrontos aqui da grade da Loteca 1186. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e deixa aí seus comentários. Quero saber se você tem boas informações. Fique à vontade para deixar sua crítica, seus palpites. E é isso, Loteca 1186, meio de semana. Vamos ver, né, com o que vai acontecer nessa Loteca 1185, né, do final de semana. Desejo muita sorte aí para todo mundo e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!